palavra, um script para a ruína. Nossa, pastor, que palavra. Não, mas é para que você, é como se fosse uma receita de como as coisas ou os projetos, as coisas podem ser destruídas. E às vezes, para que serve isso? Para você ficar atento, falar assim, puxa, acho que eu estou vivendo isso, ou eu estou assim como essas pessoas, ou como essa cidade, que eu vou usar um texto aqui, para a gente, porque uma das coisas que a gente mais ouve, eu não sei se você já falou, se você já ouviu, por exemplo, um casamento que acaba, e às vezes ou um marido, ou a esposa que de repente assusta, fala assim, pastor, mas parecia que estava tudo bem. Eu queria dizer, só parecia, as coisas não desmoronam de repente. As coisas estão vindo de uma maneira equivocada, mal, existem vários cuidados que ao longo do processo, alguns anos você não se apercebeu, e de repente ruiu, e daí você fica assim, mas não sei da onde. Então nessa noite, assim tantas outras coisas, eu queria que você ficasse atento, porque as coisas, o inimigo, ele é sutil, ele vai minando, ele vai fazendo, para que, hora que aconteça, você, nossa, eu não esperava. Então nós, como vamos começar um mês, onde o que o Senhor tem falado, e daí isso eu vou começar talvez quinta ou no domingo, falar o que Deus já trouxe um tema, já trouxe textos, o que Ele quer fazer com a família, e a família, casal, filhos, relacionamentos, Ele vai restaurar, Ele vai fazer, Ele tem promessas para esse mês, para esse tempo, para as famílias, mas daí às vezes fique atento, porque talvez algo comece a ser construído na tua casa, na tua família, mas se você não ficar atento, da mesma maneira como foi construído, pode vir a ruir ali na frente, por causa de alguns cuidados que você não teve. Então já vai uma pré-ministração sobre família, mas que você pode usar para todas as situações, um script para a ruína. Queria que você abrisse a tua Bíblia, ou acompanhe aqui, Juízes, anote aí, Juízes, capítulo 18, eu vou ler o versículo 7, o versículo 27 e de 29, então só um versículo 7, depois nós vamos pular lá para o versículo 27 e a ler até o 29, é um texto onde o povo de Deus ali, principalmente a tribo de Dan, estava sem a sua herança de terra, e eles estavam procurando um lugar, e eles procurando um lugar, uma terra, uma cidade, para que eles pudessem, tribo de Dan era uma das 12 tribos, o povo de Deus, e eles foram sondar, qual terra, qual cidade daria para a gente invadir e conquistar, para que aquela cidade se torne a nossa. E eles nessa análise, eles encontraram uma cidade muito propensa, muito fácil de ser conquistada. Que eu quero tirar esse contexto e esses textos para tirar algumas lições nessa noite. Vamos ler Juízes, capítulo 18, versículo 7 a 27. Coloca na ARA, por favor. Versão ARA, esse texto. Depois vocês podem colocar tudo na NVI. Diz assim a palavra de Deus: partiram os cinco homens e chegaram a Laís, e viram que o povo, Laís é o nome da cidade, que havia nela estava seguro, segundo os costumes dos sidônios, em paz e confiante. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os dirigisse, os conduzisse, os oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato, aliança com nenhuma outra gente. 27, daí vai ter toda uma história, mas daí aonde chega para o ataque. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade toda, destruíram.
ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato, aliança com ninguém, nenhum outro povo. A cidade estava no vale junto a Bet-reob. Reedificaram a cidade, povo de Dan, reedificaram a cidade e habitaram nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Mas outrora, porque com um simples ataque de uma tribo, mais especificamente de 600 homens, essa cidade foi destruída, devastada e conquistada, e não sobrou nada de Laís, a ponto de ter até mudado o que Laís era. Agora não é mais Laís, agora é a cidade de Dan. Eu queria perguntar para você, quais são os projetos, quais são as coisas que você tem construído? E a pergunta é, como que você está com essas construções? Como você tem lidado? Como eu falei, construções como família, uma construção, como a tua vida espiritual, a tua vida com Deus, que é algo fundamental. E tantas outras coisas, como eu falei, trabalho e carreira, estudo. Você poderia colocar tantas coisas, relacionamento com pessoas importantes. Eu sei que nessa história eu consigo ver o porquê. Nesses 4 versículos, eu consigo ver porquê Laís foi conquistada e foi destruída tão facilmente. E eu queria ver e tirar com vocês rapidamente para perguntar: será que vocês, em relação a tudo isso, a vida de vocês, vocês não têm estado como as pessoas de Laís, que quando veio um ataque, foi tão fácil ser destruída? Por quê? Primeiro, marca aí, o que eu consigo ver? Primeiro, displicência. Aí, quem que fez para mim? Foi você, Douglinha? Ah, isso é, obrigado, viu? Deus abençoe. Displicência, ausência de cuidado e vigilância. Da onde eu estou tirando isso? Lembra dos textos que eu li? Chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, em paz e confiado. Era um povo que, de alguma maneira, quando chega o inimigo, olha o porquê eles estavam procurando uma cidade para atacar, e a hora que eles chegam, eles veem um povo tranquilo, que estava em paz, não estavam esperto, atento, que a qualquer momento pudesse chegar um inimigo. Eles estavam tranquilos, estavam em paz, estavam confiantes. E quando a gente fica muito em paz, confiante, tranquilo, a gente pode correr o risco de se tornar displicente. E quando nós nos tornamos displicentes, nós esquecemos que nós estamos em meio a uma guerra. Diz a palavra de Deus, quantos textos sobre vigilância, para que a gente esteja em vigilância. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, vosso adversário, ronda como um leão rugindo, está sempre em volta de vocês, como um leão rugindo e procurando a quem devorar. É um alerta, meu querido. Não pense que nós, porque estamos vivendo a igreja, um momento muito bom, não pense porque hoje você, a tua família está aqui na igreja, ou porque você está começando a ter um tempo bom, os teus filhos estão obedecendo, estão sobre os teus cuidados, ou você está passando um tempo de bonança, que isso pode te levar a começar a ficar de baixa guarda, de falar assim: não, está
tudo sob controle. Não, o povo de Deus tem que estar constantemente vigiando, orando, alerta, sabendo que o nosso adversário está constantemente tentando destruir, tentando roubar, tentando fazer algo para tirar essa paz, para destruir tudo aquilo que Deus tem tentado construir em nós ou nos usar para que a gente se torne as bênçãos ou que a gente viva a vida abundante dele. Mas não pense que a vida cristã é uma vida, agora eu estou com Deus, agora eu estou na igreja, agora eu gozo da paz de Cristo. Não, nós somos um povo que vamos viver sempre alerta, porque o nosso adversário anda como um leão ao nosso derredor. Agora essa cidade, eles estavam muito tranquilos. Você sabe, eu fico muito preocupado quando a gente fica, e aí, está tudo bem? Está tudo bem? Eu prefiro ouvir, pastor, estamos passando por dificuldade, tá luta. E a impressão que eu tenho que Deus não permite o povo de Deus ficar muito tempo tranquilo. Você pega a palavra de Deus, você pega qualquer homem de Deus, parece que sempre ele está passando por um tempo de luta, de dificuldade. Porque a impressão que eu tenho é que quando nós não estamos passando por luta, a tendência de todos nós é o quê? Como Davi. Eu já conquistei bastante, eu já venci bastante inimigo, acho que agora eu vou deixar só os soldados irem para a guerra, eu vou ficar no palácio descansando, porque eu já conquistei bastante, eu vou descansar, vou aproveitar o palácio, vou dar volta na... olha aquela mulher, que bonita. Meu querido, a gente não pode... Eu fico pensando como que o inimigo aproveita esses momentos de baixa guarda. E daí você vai aqui, quando fala sobre vigilância, quando fala sobre displicência, principalmente na vida espiritual. Porque daí, como que anda a tua vida de oração? Eu percebo quando pessoas começam a chegar para mim, pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou passando não sei o que, eu não tenho problema, porque quando pessoas chegam para mim, pastor, eu estou enfrentando luta, eu quase dou a mão, falo isso, vamos orar, porque eu também estou aí, porque luta faz parte. Agora eu fico preocupado quando pessoa chega, pastor, estou desanimado. A primeira coisa, você tem orado? Você continua vigilante? Porque o desânimo já é um sinal de que a gente já está baixando a guarda, que a gente já por algum momento a gente ficou achando que não ia ter luta. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa ter bom ânimo todo o tempo. Na nossa casa, com os nossos filhos, quantos pais chegam, meu filho, descobri que meu filho está se envolvendo com tal pessoa. Peraí, não foi de repente, não foi do nada, talvez começou com as amizades, começou os lugares que ele estava frequentando. É que eu confiava nele, para mim ele era tranquilo. Não, ele é tranquilo, mas hoje o leão está lá, usa uma amizade, usa isso, usa aquilo, usa a internet, usa o celular, usa o computador, usa tudo. O que a gente não pode, se você quiser, você precisa estar como pai, como esposo, como marido, como mãe, como esposa. Você precisa estar o tempo inteiro diligente e não displicente. 1 Tessalonicenses, eu poderia citar muito texto, eu vou citar o último texto aqui. 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 6, diz, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Falando sobre o povo de Deus, nós somos esses filhos da luz. Não somos da noite nem das trevas, não somos como as demais pessoas que vivem aí nas trevas, na escuridão, cegos. Portanto, não durmamos como os demais, não vamos ficar alheio, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. A gente poderia ir vigilantes de tantas coisas. Nós somos do dia, nós somos da luz, a luz precisa estar sempre diante de nós. Nós não podemos ficar como os demais assim, não, é a moçada, é o mundo, é o contexto, é a cultura, é o que todo mundo faz. Porque quando a gente começa a ficar assim, a gente começa a falar assim, não, é normal.
E o normal, se é normal, eu não preciso ficar atento, alerta. Eu começo a baixar a guarda. E daí a hora que a gente percebe, a nossa casa está igual Laís, sendo atacada, sendo destruída, a nosso trabalho e tantas coisas. Meu querido, que é um mapa da destruição, da ruína, em qualquer construção, aquilo que Deus tem procurado fazer na tua vida, se torne alguém displicente, ou se torne alguém autossuficiente, confiado. Você sabe que tem uma pesquisa que 85% das pessoas que morrem afogadas, olha só o tanto, 85% das pessoas que morrem afogadas eram bons nadadores, eram pessoas que sabiam nadar. Às vezes você fala assim, não, quem morre afogado é gente que não sabe nadar. Não, quem morre afogado eram pessoas que sabiam nadar e na maioria das vezes bons nadadores. Mas por quê? Confiança, baixa guarda. Não, eu sei nadar, não, mas é fundo, é não sei o que, não tem problema, eu sei nadar. Eu não preciso estar atento a uma situação, a um lugar, um poço, ou alguma coisa que puxa, ou uma onda, ou não sei o que. A hora que eu percebo, já tive a vida tragada. Por quê? Por causa da baixa guarda. Meu querido, isso é um alerta. Nós vamos começar o mês da família. Talvez você já pensou, eu vou ver os dias que dá para eu ir. Tantas coisas que o Senhor tem colocado para você como ferramenta, mas você talvez fique assim, acho que eu não preciso, está tudo bem em casa, está tudo bem. Cuidado, porque hoje pode estar tudo bem, ou aparentemente esteja tudo bem, mas talvez você não consegue perceber que tem o inimigo rondando a tua casa, e você precisa estar muito alerta. Quanto mais ferramenta, quanto mais aprendizado, quanto mais crescimento, mais arma, mais atenção, para que você, a hora que o inimigo vier, você, opa, aqui não, aqui tem espada, aqui tem oração, aqui tem presença de Deus, aqui tem unção, aqui tem o sangue de Jesus, aqui ninguém está dormindo, aqui tem guerreiros do Senhor, aqui não é essa casa, essa cidade que é a tua casa, é a tua família, é a tua empresa, é o que você fala, não, aqui não tem ninguém dormindo, aqui tem gente que está esperto e guiado pela presença de Deus, amém? Segunda situação que levou essa cidade a ser destruída e tem levado muita gente, muita família, muitas pessoas terem a vida ceifada, se chama má influência. Quando eu coloco má influência, contaminação, influência por uma mentalidade corrompida. Diz assim o texto, uma parte do texto: chegaram a Laís e viram que o povo vivia segundo o costume dos sidônios. Tinha uma influência dos sidônios ou dos fenícios. Os sidônios ou fenícios era um povo rebelde, idólatra, promíscuo, que se curvava diante da deusa Astorete. Não é tem Astarote, mas ali era Astorete, deusa que eles festejavam ou serviam por meio de orgias e prostituição. Era uma cidade que vivia tranquila, mas vivia sob a influência de um povo, nada a ver com as coisas relacionadas a Deus. E daí você vai falar, pastor, mas era um povo... Não, eles já estavam ali, o povo de Deus já tinha conquistado muito de Canaã, muito daquelas terras. O povo de Deus já estava cercando ali tudo. Eles já podiam ter percebido, aquele povo serve um Deus muito mais poderoso, um Deus, o único e verdadeiro Deus. Eles já podiam ter buscado referência, influência positiva daquele povo. Não, mas eles continuavam buscando a influência, o exemplo, a referência daquele povo dos sidônios. A pergunta que eu faço: quais têm sido as suas influências no mundo onde, meu Deus, hoje quantas influências negativas os sidônios
continuam no nosso meio. Ah, quantos ensinos, quantas coisas que nos levam à idolatria, à rebeldia, à rebelião, à prostituição, a tantas coisas. Muitas casas que são muito mais influenciadas pelas os influencers, os jornalistas, as ideologias atuais, as filosofias, casas que são ainda muito mais conduzidas pelos valores propagados pelas novelas, pelas Rede Globos da vida e tantas coisas, pelas amizades, por tantas influências, que a gente vem na igreja, mas ainda minha influência é minha amiga, meu amigo, aquelas famílias que eram meus amigos, e a gente, eu venho na igreja, ouço, mas, não, eu gosto, eu não largo das influências dos sidônios. A minha casa, eu ouço a palavra de Deus, eu vou na igreja, eu gosto, mas meus filhos, eles recebem influência e quem comanda lá são meus filhos, e os meus filhos continuam recebendo todo tipo de influência do marxismo, das universidades, de tantas coisas, e eu, para não causar nenhum conflito, eu continuo, deixa que é assim, a gente faz aquela boa vizinhança, e no final, a hora que eu menos percebo, a minha casa continua com a influência dos sidônios. E eu não percebo porque eu estou perdendo filho, estou perdendo tantas coisas. Eu não percebo porque a minha casa está caindo, eu não percebo porque eu vou na igreja, mas durante a semana inteira eu fico conversando com aquela amiga. Eu fico conversando com aquelas amigas, com aqueles amigos. Eu continuo ainda não deixando dos conselhos, da influência, das coisas daquele povo. Quem tem dirigido a tua casa? Porque só vir na igreja, meu querido, só estar perto de um povo de Deus, não muda a nossa história. Só fazer parte, só conhecer, só ouvir falar que existe um Deus que tem feito um povo ser vitorioso, tem aberto o mar, tem feito com que o povo prevaleça, esse povo ouvia todos os dias os testemunhos daquele povo. Você lembra quando o povo chega diante de Canaã, Raabe, e os espias chegam para Raabe, e Raabe fala assim: todos nós, o povo aqui, sabe que Deus já deu essa terra para vocês. O povo de Canaã sabia, conhecia o Deus de Israel, sabia o que Deus fazia, mas saber é uma coisa, se curvar e falar: não, eu não quero mais quem comande a minha casa, a minha cidade, a minha família, continue sendo os costumes dos sidônios. Eu quero que a minha casa se renda aos valores e princípios desse Deus poderoso. Aqui na minha casa, agora não é mais os valores dos sidônios, não é mais o valor desse mundo, dessa filosofia, de tantas coisas. Meu querido, poderia citar tantos textos, e aqui vai, uma das coisas que mais tem me preocupado, e aqui vai um texto, que constantemente tem me preocupado. Tiago 4 e 5, por favor. Começa pesado. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, e quando falo mundo, não são as pessoas. Aqui o mundo é o sistema, essas ideias, são as ideologias, são todos aí. Vocês não sabem que amizade com esse sistema, com essas ideologias, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo desse sistema, quem quer viver esse sistema, quem gosta, quem quer ser amigo, quem quer continuar vivendo esse sistema, se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?
Eu não sei, porque muitas vezes eu percebo uma geração, antigamente, eu quero dizer que eu fui jovem, sou jovem ainda, graças a Deus, daqui o ano que vem faço 50, graças a Deus, mas eu já tive muitas tentações, hoje as tentações são outras, mas eu lembro muitas vezes quando eu, de alguma maneira, gostava ou me aproximava desse sistema e vivia algumas coisas, ou de alguma maneira olha, eu tenho essa influência dos Sidônios e acho que eu vou experimentar, eu vou viver. Eu lembro que eu passava, acho que 2, 3 noites, achando que eu podia morrer e ir para o inferno. Eu lembro do temor que era quando eu cometia alguma coisa que eu sabia que era errado, que era pecado, porque eu conhecia a palavra de Deus, eu sabia que, peraí, não, isso não é certo, isso é errado. Eu orava, mas mesmo assim eu orava, e no outro dia eu ficava assim, puxa, mas será que Deus perdoou? Será que, né? Hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas vêm para a igreja, ouvem tudo, saem daqui, vive tudo que os Sidônios falam, tudo que o mundo oferece, no domingo está aqui, na semana está lá, no domingo está aqui, no domingo eu sou amigo de Deus, durante a semana eu sou amigo do mundo, no domingo eu sou amigo de Deus, na semana eu sou amigo do mundo, e parece que está tudo bem, parece que o temor acabou, parece que não existe mais essa coisa assim, não. O Espírito que habita em mim tem ciúmes, Ele não divide, eu sou templo dEle, Ele comprou com precioso sangue, não foi com prata nem com ouro, Ele é meu dono, Ele é meu Senhor, Ele não aceita. Tem muita gente que precisa cair a ficha, não, eu sou de Deus, não, você é dele, Ele é teu dono, você é servo, então não dá para você servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve as suas paixões, ou você serve a Deus, ou você serve os Sidônios, você serve a Deus, ou você serve as suas paixões. Se você é guiado pelo Espírito, você faz as coisas que o Espírito diz. Agora, se você é servo da tua carne, pastor, mas então quem que me leva para a igreja? É a tua culpa, é o teu remorso, é a coisa que, não, eu preciso, não, meu querido. Por isso que tem muita gente na igreja, que vive na igreja, e vive tendo as suas construções sendo destruídas, porque está na igreja, mas continua tendo o controle dos Sidônios. Quem continua dirigindo, conduzindo seu casamento, quem continua influenciando a sua vida, seus relacionamentos e tudo, não é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito que tem ciúmes, que fala que você é meu, são as más influências, e como tem tido má influência para o povo de Deus. Pastor, que palavra é essa? Eu lembro, não sei se foi não sei em qual dos meses de maio, pessoas, e constantemente, mês de maio é mês de guerra, porque é mês que Deus quer fazer, quer restaurar, quer mudar, só que é mês que o inimigo ele faz de tudo, e às vezes tem palavras para confrontar, porque essa igreja é uma igreja que não é aquela assim, não, a gente vai ter um mês que você vai vir aqui, você vai receber oração, e você não precisa fazer nada, você só vir aqui, a gente vai orar e tudo vai mudar. Não, isso daí, essa igreja não prega mágica, essa igreja não prega uma teologia irresponsável, não, essa igreja prega Cristo crucificado, prega o poder da ressurreição, prega o poder do Evangelho, mas Evangelho é transformação, Evangelho passa por arrependimento, por transformação, por mudança de mente, por mudança, por conversão. Uma pessoa que vai para a igreja, antigamente, ela se convertia. O que é convertia? Conversão, eu estou vivendo aqui, mas agora eu conheci Jesus, agora eu passo a entregar a minha vida para Ele. Então agora, antigamente eu que conduzia,
eu que fazia tudo o que eu queria, mas agora eu me converti, agora eu faço tudo o que Ele quer, eu estou mudando a de rota, agora eu estou mudando minha vida, meu caminho. E daí Deus começa a fazer algo maravilhoso, porque você começa a obedecê-lo, a vivê-lo, a começar a construir a sua vida sobre a rocha. Daí o que vai acontecer? Não vai ter mais destruição, porque vai ter problema, vai ter vendaval, vai ter tudo isso, mas você está firmado sobre a rocha. Agora tem gente que de alguma maneira, não, eu estou lá esperando, vou na igreja no mês, achando que eu vou poder continuar o meu caminho, as minhas escolhas, eu conduzindo tudo, e Deus não fez. Não, Deus não fez. Deus, Ele já fez, inclusive na cruz do Calvário, tudo que você precisa. Ele já conquistou a vitória, a tua vitória na cruz do Calvário. Mas agora você precisa. E eu lembro de várias vezes, e aqui a gente vai ver vários testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida, sua família transformada por causa do mês de maio, por causa de palavras, por causa de chaves, por causa da fé que elas receberam, pegaram e tiveram, e eu vou mudar, eu vou fazer aquilo que cabe à minha pessoa. Mas também nós já tivemos pessoas que falaram assim: nossa, eu não gostei naquele mês, as palavras muito fortes. Parece que eu que sou responsável, parece que tudo que acontece é culpa minha. Eu não, e não sei o que tal. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Não teve restauração. Pelo contrário, teve destruição. Foi Laís, porque continua sob a influência do mundo, não se submete à vontade de Deus. Eu poderia ler tantas coisas, mas quero porque o tempo já está aí. Tem plaquinha hoje ou só aqui? Vai ter plaquinha? Que chique, hein? Coisa da Isadora, vou pegar ela essa semana, eu e a Nilva vai ver. Ela e o Marcos que aguarde a gente essa semana. Terceiro, então primeiro qual que é? Qual é o mapa aí? Qual que é o script da derrota, da ruína? Displicência. Segundo, cuidado. Terceiro, ausência de governo. É uma das coisas que o mundo mais tem pregado, mais tem falado. Rejeição à ordem e à autoridade. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa, aqui está, o oprimisse, porque a autoridade muitas vezes oprime diante de ordens, diante de diretrizes, diante de... A ordem geralmente oprime. Diz assim a palavra de Deus, vou primeiro, o que o mundo tem falado sobre ordem. Você não precisa submeter mais a nada, quem obedece, cada um tem a sua verdade, cada um vive a sua vida. Hoje os pais não podem ser mais pais, tem que ser amigo. Hoje os professores não são autoridades, não pode ter mais nada que demonstre autoridade. Não, faz a roda, porque a autoridade, não, tem que ser todo mundo amiguinho, tem que ser, o pior momento da época do povo de Deus foi Juízes, porque você vai lá toda vez, não havia quem reinasse, não havia quem governasse, comando. Sabe, eu estou com discipulado com os homens, com os líderes, homens líderes, e estou falando sobre família, e estou primeiro falando sobre a posição do homem na família, e a posição do homem na família é como cabeça, mas eu estou falando porque muitas vezes as mulheres não se submetem ao cabeça que é o homem, porque submissão é estar sobre uma missão, estar sobre uma missão, estar debaixo de uma missão que o homem tem. Mas muitas vezes o homem não entende qual é a sua missão. E as mulheres ficam, se eu não fizer, o homem acaba também, eu tenho que fazer porque o homem não faz, porque não sei o que, fica perdido, mas muitas vezes por causa dessa filosofia e assim por diante. Mas não, existe uma hierarquia, foi criada por Deus, é uma instituição, e quando fala hierarquia não tem a ver com quem é melhor, quem é pior, quem é mais importante, tem a ver com simplesmente organização. Uma coisa precisa ser organizada, tudo que é desorganizado, sabe, a gente, só que
na mesma Bíblia que fala que o homem é o cabeça da mulher, eu ensinei para eles, quem é o cabeça do homem? Cadê os líderes que estavam discipulados? Quem é o cabeça do homem? Cristo é o cabeça do homem. E Deus é cabeça de Cristo. Quem instituiu isso? Eu falei, peraí, mas Cristo não foi tudo por Ele, é tudo para Ele, tudo vem dEle, Ele é antes de todas as coisas, tudo. Então, só para você ver que não tem a ver com importância. Jesus é tudo para Ele, Deus o exaltou sobre modo que deu um nome, mas isso não significa que Ele não tem que se sujeitar a Deus, ao Pai. A posição dele é ser submisso na Trindade ao Pai, mas ele não significa que ele é inferior ao Pai, pelo contrário, o Pai coloca ele como, mas não, e assim o homem, assim a mulher, assim tantas outras coisas, os pais com os filhos têm que se sujeitar aos pais, mas hoje chegou no momento que não, porque ninguém faz, os alunos não se sujeitam aos professores, não existe mais autoridade, então, a gente que entra nessa filosofia, e infelizmente a igreja, muitas vezes as nossas casas têm recebido a influência de Sidom, que fala, não precisa ter autoridade, não precisa ter quem manda, não precisa ter quem orienta, não. A liderança, a autoridade, ela serve para guardar. A autoridade militar serve para guardar o país. A gente fica, o marido é o cabeça, mas eu falo, as mulheres não têm noção do que a chapa é muito pior para os homens. Fala para os homens amarem a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. O homem, a missão do homem é cuidar, é prover, é se entregar, é cuidar, é fazer tantas coisas. A missão da mulher, por isso que ela pode estar sobre a missão do homem, porque se ela estiver sobre a missão e o homem estiver cumprindo a missão, ela vai estar protegida, guardada, acompanhada, vai estar sendo guiada, vai estar sendo suprida em todas as áreas. Agora, um mundo que está, talvez, eu não sei como que é a tua casa, eu não sei se a tua casa existe essa coisa de autoridade, ou se a tua casa, aqui não tem ninguém que manda, aqui é tudo, e quando eu falo mandar, não é ter falta de diálogo, não é ouvir a esposa, não ouvir a esposa, porque a gente precisa ouvir a esposa, não é não ouvir os filhos, não é perceber o que cada um precisa, mas é de repente saber, peraí, eu tenho minha posição aqui, e eu tenho a responsabilidade. A minha responsabilidade é guiar, minha responsabilidade é ser guiada, minha responsabilidade é edificar, minha responsabilidade é guiar os filhos, a minha responsabilidade é assim por diante. Quando nós perdemos isso, meu querido, nós estamos seguindo os conselhos de Sidom, em vez de ouvir os conselhos. Olha só, quero pegar alguns textos aqui. 2 Pedro 2, de 9, começa no 9 e vai indo aí para eu ver até onde vai. Olha o que Pedro fala, tantos textos falando sobre autoridade na Bíblia, porque acho que já sabia que uma das coisas que seria questionada seria autoridade, seria obediência, submissão às autoridades. 2 Pedro 2, 9 a 12 diz, mas pode depois, talvez vá até depois do 12. Começa no 9 aí, vai indo para frente. 2 Pedro 2, 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, aqui você pode continuar, tudo vai falar sobre, tanto aqui como em Judas, depois fala a mesma coisa, sobre homens que estão rejeitando a autoridade, homens que estão rejeitando inclusive a autoridade espiritual, pastoreio, coisa assim, mas isso aqui serve para todas as autoridades, especialmente versículo 10, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais,
Contudo, versículo 11, nem os anjos, embora sendo maiores em força, em poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam, versículo 12, o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Vai para o 13, deixa eu ver, não marquei o 13 aqui. Receberão a retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, acho que é até o 12 mesmo. Aqui está falando de pessoas, e aqui está falando que seres celestiais, e aqui vai o negócio. Meu querido, você sabe que tanto anjos quanto demônios, todos os seres celestiais, mesmo aqueles que foram precipitados, que caíram juntamente com Lúcifer, inclusive o próprio Lúcifer, eles reconhecem autoridade e hierarquia. Isso daí foi estabelecido, mas por que eles obedecem? Porque foi estabelecido por Deus. Eles, daí vai lá para Judas 1:8, Judas também vai falar sobre isso, Judas 1:8, começa no 8 aí. Da mesma forma, levados por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades que estão orientando lá. Eram pessoas que não estavam aceitando os ensinamentos das pessoas que os apóstolos tinham colocado nas igrejas e estavam tentando criar outras doutrinas. Rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. Vai lá. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar acusando de caluniador, mas disse: o Senhor o repreenda. Vai para o 10, mas só para você entender. Um arcanjo, quando estava disputando lá o corpo de Moisés, estava ali a ordem, recebendo uma ordem do próprio Deus, mas diante de Satanás, por quê? Satanás era um ser superior ao arcanjo durante a estadia dele. O arcanjo não pode falar, olha, não sei o que, o Senhor te repreenda. Eu não tenho autoridade sobre você, você tem uma patente maior que a minha, mas Deus tem uma patente maior. Então, nós, quando vamos expulsar demônio, por que os demônios se sujeitam? Não é por causa do nome do marinho, mas por causa do nome que está acima do nome, de todo nome. Daí os demônios se sujeitam. Agora a gente não se sujeita. Você vê como que é? A gente se um dia for falar sobre autoridade, Tânia Teresa, que é uma juíza aposentada, ela abriu mão de tudo que hoje ela faz um trabalho sobre batalha espiritual, e ela fala muito bem sobre isso. Ela fala assim, o reino espiritual funciona sobre legalidade, porque o reino espiritual, eles entendem e obedecem de uma maneira assim, cirúrgica, sobre autoridade, sobre aquilo que é legal, aquilo que cada um tem a sua posição. Por quê? Quem que desenvolveu, quem que criou tudo isso? Foi Deus. E para nossa proteção, quando eu me sujeito a um policial que chega em casa, que é uma autoridade, eu chamo lá: ô polícia, estou ouvindo um barulho aqui em casa. Chega um policial lá, aonde que você está ouvindo barulho? É lá no fundo. Daí o policial vai sacar a arma, e já aconteceu isso. Eu fui atrás dele, quando a gente morava aqui, ele falou: não, fica aí. O que ele estava, tipo assim, aqui eu sou a autoridade, eu vou lá, você vai fazer o quê? Não, já pensou? Não, mas eu sou o dono da casa, eu quero lá ver, eu quero pegar, Você é doido? Eu estou aqui, a minha autoridade serve para te proteger. Eu sou a autoridade, eu vou chegar. Você vai chegar lá e vai falar o quê? Não, o que é isso? Você para aí, o cara, se tiver armado, dá um tiro, não sei, e aí? Não, então, de alguma maneira, aquele policial é autoridade, ele pode ir lá, ele fazer. E se eu me sujeitar a ele, eu vou estar protegendo a minha vida. Toda autoridade, um filho que se sujeita à autoridade dos pais, ele está fazendo o quê? Se guardando, se protegendo.
um aluno que se coloca, se sujeita à autoridade do professor, né? E assim por diante. Ah não, mas e as autoridades que fazem coisa errada? Vão se ver com Deus. E eu quero dizer que as autoridades vão ser muito mais exigidas. Você dá um exemplo de Moisés, uma autoridade que você pega lá aquela turma no deserto, quantos erros, quanta não sei o que, mas um monte lá entrou na terra prometida. Moisés que durante 40 anos conduziu aquele povo impecável, com paciência, com tudo. Um dia, acho que ele estava não aguento mais, tá bom. Moisés, faz isso, fala com a rocha. Senhor, eu vou falar com a rocha. Mas daí acho que veio lembrando daquele povo falando, ele pegou e bateu na rocha. Aquilo custou para Moisés ele não entrar na terra prometida. Você vê que a coisa é muito mais pesada para quem é líder, para quem é responsável. Eu na minha casa, eu falei assim, falei isso para os homens, quando eu vou chegar diante de Jesus, ele vai perguntar, como que você tratou a sua esposa? Como que você foi como pai? Ele vai perguntar porque ele sabe tudo, eu vou prestar conta. E como eu fui, eu vou ser julgado, e eu vou receber a recompensa, tanto boa quanto ruim. Meu filho, minha filha, minha esposa, eles vão ter a parte dele, e não adianta lá na hora, porque hoje que a gente vai, mas é minha esposa, é minha filha, sabe, nessa hora, eu queria estar presente com um monte de gente, porque eu tenho certeza que, a hora que ia começar a falar, não, mas Jesus, mas sabe, foi, porque ela fez, Jesus vai falar assim, opa, depois ela vai passar aqui, ou já passou, já acertei com ela, agora é você. Porque a gente, tudo é ela, tudo é ele, tudo é não sei o quê. Não, é cada um. Por que você? Por isso que Davi se sujeita a um rei que estava em desobediência. Saul é ungido do Senhor. Ele estava obedecendo a posição. Qual foi a recompensa de Davi por honrar o seu superior, o rei? Ele honrou, ele obedeceu, ele fez. Davi assumiu aquilo que era a posição, porque a gente recebe aquilo que a gente honra. Quantos pais, honrar os pais se tornam bons pais? Quantos pais não honram os seus pais e tem problema na paternidade? Profissionais que honram os seus superiores se tornam excelentes depois, na hora que são promovidos, e a maioria que honra é promovido, pois vai se tornar melhor. Porque a gente recebe aquilo que a gente honra. Davi honrou, Saul honrou o rei, se tornou rei. Saul, qual foi a consequência de Saul? Quem tratou com Saul? Não foi Davi. Davi não precisou matar Saul. Davi não precisou. Deus. Saul morreu, foi julgado e morreu. Deus trata. Absalão era o sucessor de Davi, era o filho que herdaria o trono, mas não honrou por causa de várias falhas de Davi. A gente sabe de muitas. Mas não, meu pai, ele não fez isso, ele era para ele ter feito aquilo, ele não é um bom rei, ele não foi um bom pai, então eu vou me rebelar com ele. O que aconteceu com Absalão? Morreu. Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Tem um monte de jovem morrendo porque não honra, não obedece pai e mãe. Absalão não recebeu aquilo que lhe era de direito, o trono, porque não honrou. A gente precisa ficar muito atento. Por isso que eu falo, o mundo não honre, não obedeça, não se sujeite, não faz. A Bíblia honre, sujeite, obedeça, e você vai ter dias prolongados, você vai ser bem sucedido sobre a terra. E a igreja tem que escolher, você vai ficar sobre os conselhos, sobre a influência de Sidom, dessas filosofias, ou não, eu quero me sujeitar ao cabeça chamado Jesus Cristo, chamado a Deus, a palavra dele, porque eu não quero ter nada destruído, eu quero que a minha casa, minha família, os meus negócios sejam estabelecidos, e a hora que o inimigo vier, não, aqui não, porque aqui não é sobre os conselhos de Sidom, aqui eu não estou dormindo, aqui é o Senhor que reina, é a palavra dele, por isso que não tem como, pode vir tempestade, mas a minha vida, a minha família está firmada sobre a rocha.
Faz quanto? Ah, tá. Por último, só terminando, o tempo já esgotou. Por último, isolamento. Aquele texto diz, ausência de relacionamentos e alianças. Diz assim, também estava longe dos sidônios, e não tinha trato ou aliança com nenhuma outra gente. Meu querido, se tem uma das coisas que mais tem, a hora que a pessoa percebe, acabou, destruiu, eu perdi aquele trabalho, eu perdi aquela posição, eu perdi a família, eu perdi. Você vai perceber o que faltava para essas pessoas. Era o que faltava era aliança. Pessoas que se isolam, pessoas que de alguma maneira, não, a minha casa, minha família cuida eu, a gente sabe tratar, a gente sabe fazer, não tem, cada um cuida da sua vida, é um por si, Deus para todos, mas aqui a gente frequenta uma igreja, mas eu sento lá no último banco, eu sento não é pela posição, mas eu não quero envolvimento com ninguém, ninguém sabe da minha vida, porque a maioria das pessoas que se isolam, é porque elas não querem que ninguém se meta na sua vida, e eu não quero que todo mundo se meta na minha vida, mas tem pessoas que podem se meter na minha vida, são as pessoas que têm aliança comigo, são pessoas que eu sei que eu posso confiar, eu sei que são pessoas que podem me ajudar, porque você sabe que no tempo antigo e até hoje, era normal ter alianças, porque pessoas quando saía para a guerra, ele ia lá, rei, a gente tem uma aliança, você pode me ajudar nessa batalha? Quando saía, ou quando era atacado, estou sendo atacado. Você pegava as pessoas, ou as cidades, ou os reis que você tinha aliança, e eles te ajudavam. Mas Laís não tinha aliança com ninguém. Ela foi atacada, ninguém pôde ajudá-la. Eu quero dizer que nós temos problemas, constantemente nós somos atacados. E sozinho, meu querido, nós somos mais frágeis, nós somos mais fracos. Tem guerras que na tua casa, na tua família, você não vai conseguir vencer sozinho. E daí não adianta, porque as pessoas procuram ajuda, hora que está tudo desmoronado, hora que está desmoronando, pastor, ou não sei quem, pai, mãe, família, não sei o que, está acontecendo isso, mas agora já estão invadindo, agora já estão destruindo, agora fica difícil. Se você tivesse a tempo já, alianças para as pessoas falarem, você está dormindo, olha, teu filho, não, fala do meu filho, tem que falar do meu filho, tá bom, olha, você não sei o que, você está começando a esfriar na fé, problema meu, ninguém pode falar nada, se não tem quem pode falar nada para você. Isolamento mostra orgulho, isolamento mostra pecado escondido, isolamento mostra tantas coisas. Tem gente, não, que eu não gosto, não sei o que, mas tem isolamento mostra falta de transparência. Eu tenho coisa que eu não quero que ninguém saiba, e quando eu falo isso, você não tem que, isso aqui são pessoas específicas que Deus coloca. Eu preciso ter, ou familiar, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo, eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho um pai, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho um tio, que eu sei que eu posso contar. E que eu quero, e eu dou liberdade para ele, a hora que perceber alguma coisa, ele chegar para mim para falar, porque pessoas que não podem, não gostam de ouvir nada, essas pessoas estão construindo coisas, porque todos nós temos ponto cego, tem coisa que eu não consigo enxergar, tem coisa que você não consegue enxergar, e se você não tiver pessoas que você confiam, pessoas de visão, pessoas que têm possibilidade de chegar e falar assim, eu estou percebendo que tem um inimigo te cercando lá pelas tuas costas. Eu não estava percebendo, mas tinha, eu estou percebendo que eu estava andando, aconteceu isso, eu estou percebendo, eu percebo que os teus filhos estão mudando, eu percebo que teu filho está assim, eu percebo, eu vou sondar, eu vou buscar Deus, eu vou ver,
estou percebendo que teu casamento está meio assim, estou percebendo que a tua esposa está assado, estou percebendo que teu marido está assim, eu estou percebendo, ou até mesmo você, eu estou começando a ter problema no meu casamento, estou começando a ter problema, tantos problemas que destrói se não for revelado, se não for tratado, mas a gente não, a gente é orgulhoso, não, ninguém tem que se meter comigo, porque se eu falar para aquela outra pessoa, ele vai achar que é melhor que eu. Não, meu querido, nós todos carecemos da graça, do amor de Deus, e nós todos carecemos de alianças, de pessoas que podem nos ajudar. Meu querido, nós precisamos, eu dou graças a Deus porque eu tenho pessoas, eu tenho pais, eu tenho outros amigos, que de alguma maneira, quando eu estou sobrecarregado, quando eu estou mal, eu chego e falo, eu estou triste por causa disso, eu estou abalado por conta disso, eu estou precisando disso, eu preciso de coisas. Você também, não é porque eu sou pastor, porque você é advogado, porque você é top nessa área, porque não sei o que, todos nós precisamos, porque todos nós constantemente estamos sendo atacados, e nós sozinhos não vamos suportar, nós precisamos de aliança, nós precisamos de amigos mais chegados que irmãos, nós precisamos de pessoas. Você quer uma receita para fragilidade sobre casamento, sobre qualquer coisa que você construa sozinho, construa sem fazer alianças, construa no isolamento, sem deixar ninguém, sem procurar ninguém. Meu querido, eu acho que são todas lições, mas por favor, olha só o que é a palavra de Deus. Eu falei esses dias aconselhando minha filha, esses dias eu comecei a ler Provérbios. Eu li Eclesiastes, depois Provérbios, eu li alguns textos, comecei a ler Provérbios. Daí eu fiquei assim, nossa, por isso que meu pai e minha mãe ficavam, lê Provérbios, lê Provérbios, lê Provérbios. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse... Eu lia, mas parece que eu lia, mas não entrava aquilo. Hoje eu lendo, eu fico assim, gente, se a gente lê Provérbios, aqui vai solteiros, jovens, adolescentes, leiam Provérbios. Mas assim, mas não só lê e deixa aquilo entrar e fala assim, não, eu quero viver o que Provérbios está me ensinando. Meus queridos, vocês não têm noção do que isso pode mudar a vida de vocês. Vocês não têm. Falando sobre isolamento, posso dar uma palavra para os solteiros aí? Cadê os solteiros? Levanta a mão, todo solteiro aí. Quem é namorado é solteiro, todos solteiros. Não tem mais solteiro aqui na igreja, está todo mundo casado? Solteiro, levanta a mão por favor aí. Os adolescentes, tudo casado, levanta a mão, adolescente aí. Gente, olha que bênção de igreja, todo mundo casado. Olha, aí tem alguns ainda. Eu quero dar uma palavra para vocês. Se vocês estão namorando, ou vão começar a namorar, alguém que vai pegar vocês e monopolizar vocês, se esse relacionamento tira vocês, afasta vocês de amigos, de bons amigos, de família, chuta que é laço. Mesmo se estiver do teu lado, aí você fala assim, você ouviu o pastor, se você não mudar, eu vou ter que chutar você. Namoro que vão se isolando, não gosto da tua família, não gosto, não sei, dos teus amigos, não, vamos ficar só nós dois aqui. Já está começando tudo errado. Vocês precisam, não é de todos os amigos, dependendo dos amigos, vai bem de se afastar, mas dependendo dos amigos, dos irmãos, dos líderes, pelo contrário, vamos nos achegar. Provérbios fala que o tolo se afasta dos sábios, e que os sábios procuram cada vez mais conselhos e se tornam cada vez mais sábios. Eu peguei um monte de texto, mas nós precisamos uns dos outros. A minha casa, e vocês viram o testemunho meu, a gente não vai falar mais, porque tem gente que chegou, achei que a Nilva fosse, em vez de pregar para a igreja, fosse só falar do Marinho. E não, é que a gente quer compartilhar algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas eu quero dizer que a gente tem problema, e graças a Deus, todas as vezes que nós tivemos problemas, nós tivemos pessoas
que estavam do nosso lado, a gente tinha aliança, a gente não era como Laís. A hora que a gente percebia o inimigo, porque a gente não está disperso, a gente não está displicente, a gente está com guarda alta. A hora que a gente percebe, a gente não fica, não, Nilva, eu sou pastor, você é pastora, vamos, vamos procurar. A Nilva, semana passada, ela procurou rapidamente, estava uma situação não relacionada a gente, mas relacionada a ela. Ela rapidamente procurou, mandou mensagem para a pastora Mônica, que é alguém que ela tem, ela precisa, e a Mônica socorreu, a Mônica falou, e foi uma bênção. Pastora, a gente precisa de outros, a gente precisa de pessoas. Quantas vezes eu recorro a pessoas de outros, mas quantas vezes eu recorro ao pastor André, ao meu pai, pastor Lucas, as pessoas aqui, já recorri a líderes. Lembro uma vez, para vocês terem noção, uma vez, para vocês tem liderado, que às vezes acha que tem só o pastor. Teve uma vez que eu não estava legal, eu chamei a Vanessa, a Rita e a Rô Trívia. Elas foram em casa, eu e a Nilva falamos assim, a gente precisa que vocês orem com a gente, por causa disso. Ai, pastor! E foi uma bênção. Elas oraram e parece que tiraram com a mão a situação que a gente estava vivendo. Não tenho orgulho. Quantas vezes já passei, liderança sabe como que eu sou aqui. Quantas vezes passando por situação, vamos lá, liderança, por favor, preciso dos 6. E graças a Deus por essa liderança. Se o pastor faz isso, por que a dificuldade de vocês fazerem? Por isso que o pastor está de pé aqui. Porque se o pastor não tiver isso, se o pastor quiser se isolar, a maioria dos pastores que se suicidam, e tem muitos que fazem, um monte de pastor que entra em depressão, um monte de pastor que, pode reparar, são pastores que se isolam, pastores que começam, não faça isso, na tua profissão, no teu casamento, em qualquer coisa. Nós precisamos de família, precisamos de pessoas. Tem muito anjo disfarçado de líderes, disfarçado de irmãos, de familiares, de pais. Que nós possamos começar um mês da família, construindo, mas já analisando. Será que eu tenho me isolado? Será que eu tenho ficado muito tranquilo? Você acha que eu estou assim? Será que eu tenho ainda minha casa, minha família? Eu tenho estado muito sobre influências de amigos. Tem muita gente que, nossa, tem mais amizade com as pessoas de fora, e eu não acho problema isso daí. Eu acho que tem que ter amizade com pessoas de fora, inclusive para você trazer. Mas depende. Quando você, por conta dessas amizades, a tua rotina, a tua vida é mais influenciada pelas amizades de fora do que com os valores daqui de dentro. Meu querido, talvez as ruínas das coisas possam ser por isso. Seja mais influenciado por aquilo que Deus tem falado, por causa da palavra dele. E cuidado, são os 4 pontos. E a ausência de governo. Se submeta a líderes, a pessoas. Hebreus vai falar, se submetam aos seus guias, a pessoas que Deus colocou. Para terminar, aquilo que vocês fizeram comigo, como honra, como generosidade, façam para todos os outros pastores, façam para todos os líderes de vocês. Isso é bênção para vocês. Nós como líderes temos que fazer com vocês também, porque honra, a palavra de Deus fala para a gente honrar um ao outro. A gente precisa viver fazendo isso, porque isso é bênção para nós, sabe? Da mesma maneira como vocês, eu não tenho dúvida que me abençoaram, mas que vão ser mais abençoados. Vocês vão ser sempre, eu vou ser sempre que fizer da mesma maneira. Eu faço questão, todos aqui, vocês são especiais, que a gente possa construir. E a hora que o inimigo ficar como aquele povo que cercou Laís, a gente possa assim, pode rodear. Porque aqui não, aqui nós estamos firmados sobre valores e princípios da palavra de Deus. Aqui não tem Laís, aqui tem uma casa, uma família, trabalho, vidas construídas sobre a rocha. Aqui pode vir inimigo bater, pode vir problema bater, mas jamais vai ser destruída, porque nós construímos sobre a palavra de Deus, em nome de Jesus. Ministério de Louvor.
Quero terminar orando com você. Passei demais o tempo, mas valeu uma palavra. E eu não tenho dúvida que o Senhor trouxe essa palavra, porque como eu falei, eu estava com outra palavra na manga, querendo, o que eu queria, o que Marinho queria era pregar sobre, você viu que eu até finalzinho aqui tentando, eu queria pregar para mostrar os benefícios da generosidade, da honra, mas o Senhor falou, esse povo precisa, porque eu tenho desejado construir. Vocês estão percebendo que Deus está querendo construir com essa igreja. A gente está vendo o que Deus está fazendo. Mas Ele falou assim, esse povo precisa estar alerta. Não é porque a igreja está fazendo, está acontecendo, que o inimigo não está ao redor tentando destruir. Não é porque está acontecendo que a gente vai ficar, ai, que legal, que bênção. A gente precisa ficar atento. Muita gente que tem chegado com uma visão de isolamento. Não, a gente assiste o culto, tá gostoso, mas vamos ficar isolado. Eu sei que tem maridos que dependendo da esposa, a esposa se envolveria mais, mas os maridos não querem. Por quê? Tem maridos que querem, mas esposas não querem. E quando eu falo, não é abrir tua vida para a igreja, não, pelo contrário, tem intimidade particular, mas você precisa de pessoas, você precisa de ter algumas pessoas que, não, olha, eu quero trazer aquela família para minha casa, eu quero ser alguém que eu preciso ter aliança, sabe, a gente precisa, e o que o Senhor colocou no meu coração foi essa palavra, porque é isso, Ele está querendo construir coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, mas talvez esses detalhes podem atrapalhar. O inimigo já está vendo Deus construindo algo, mas ele já está, eu sei aonde eu vou atingir, é no isolamento, é na guarda baixa, é na influência que o mundo tem sobre essa casa, sobre essa família. Eu sei que eu continuo tendo influência através dos valores. A família vai na igreja, mas ainda a influência do mundo continua. Ele vem na igreja, mas ele ama o mundo. Vai ser difícil Deus construir tudo que Ele quer construir, ou reconstruir a tua casa, a tua família, a tua vida sentimental, espiritual. Talvez essa palavra venha a calhar no primeiro dia. Nós vamos começar quinta-feira agora, dia 1º de maio, nós vamos começar um trabalho mais maravilhoso. Comece domingo, não, é quinta-feira nós vamos começar. Se eu fosse você, eu não perderia quinta-feira já. Eu participaria de todos os trabalhos. Nós vamos dar abertura no trabalho e num jejum. Nós vamos estar em jejum, nós vamos passar as orientações do jejum para a igreja toda, que você faça parte. Nós vamos estar jejuando, orando e trabalhando, tendo trabalhos específicos, especiais, palavras, orações, para que realmente Deus realize algo extraordinário na tua casa. Quando eu falo tua casa, é tua casa, tua família, teus pais, teu casamento, teus filhos. Eu sei que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer mais do que fez. O ano passado, vocês vão ver o testemunho, alguns testemunhos do que Deus fez o ano passado. Daí Deus falou, o ano passado foi o ano do crescimento, o ano da frutificação. Esse ano é o ano da expansão, vai fazer mais, vai expandir tudo aquilo que Ele fez o ano passado. Esse ano vai ser expandido. Sabe, tem muito mais, mas que você possa fazer a tua parte, não ficar, não, eu vou fazer, eu vou participar às quintas, vou participar aos domingos, vou fazer parte do jejum, vou levar minha casa, vão ter coisas durante o mês, específicos, especiais, que você participe de tudo aquilo que essa igreja lançar, porque quem vai ser abençoado vai ser você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.